Então veja, meus caros, eu fiz questão de passar os 12 frutos do Espírito Santo para você notar que eles estão em falta. Eles estão em falta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Amém. Podemos assentar. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, nesta minha fala, que é bem pontual, eu quero falar somente de duas coisas, porque eu preciso tocar esse assunto. O primeiro ponto é a diferença de Babel e Pentecostes. O segundo ponto são os frutos do Espírito que nós somos chamados a produzir. Guarde uma coisa, dom é presente, é graça. Quando você ouve a questão de fruto, você pode pensar que é uma parceria. Lembra de uma árvore frutífera que você planta? Qual é a parceria que aí está? A árvore, ela haverá de produzir fruto, mas você tem que cuidar, aguar, colocar adubo, proteger. Então isso é o fruto. O dom é gratuito, o fruto é uma parceria. Deus faz, mas nós fazemos com Ele. Minha primeira colocação, que é breve, é a respeito do contrário de Pentecostes. Pentecostes, vocês ouviram a leitura, não preciso repeti-la, está na primeira leitura no folheto, você que está em casa, está em Atos 2, né? Havia a festa de Pentecostes em Jerusalém. Que festa que é essa? Não é a festa de Pentecostes cristã, é a festa de Pentecostes judaica, que era a festa chamada das semanas. Eram 7 semanas de preparação. 7 × 7, 49. No 50º dia, eles realizavam aquela grande festa, em memória de que as tábuas da lei dada a Moisés. Era a aliança de Deus. E quando Moisés estava lá no alto do monte e Deus foi conceder-lhe as tábuas da lei, quem estava embaixo viu muito fogo, muito trovão, muito vento, muito barulho. Aí eles disseram: Deus desceu do alto daquele monte. É por isso que Pentecostes, o Espírito Santo não vem em forma de pomba, como foi no batismo de Jesus. Em Pentecostes, ele vem com barulho, com estrondo, com vento e com fogo, para provar a nós que Deus desceu ali no cenáculo. O Espírito Santo não é apenas uma força de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós conhecemos o Pai porque Jesus se revela e ele nos concede o seu Espírito. Quem nos concede o Espírito é o Pai. Ele nos concede através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: se eu não for, o meu Pai não vos enviará o outro Paráclito. Ele era o primeiro e o Espírito é o segundo. Os grandes teólogos nos ensinam que Jesus Cristo e o Espírito Santo são as duas mãos que o Pai atua no mundo e haverá de atuar no nosso coração. Qual é o contrário de Pentecostes? O que é que o cenáculo consertou? O que Babel dividiu? Cenáculo, cada um falava uma língua e todos ouviam a pregação na sua própria língua. Espírito Santo, união. Para você saber onde o Espírito Santo está, um sinal grande: as pessoas se entendem, as pessoas se respeitam, as pessoas conversam, as pessoas comunicam, não é? Aí é o sinal pleno do Espírito Santo. Comunicação. Babel acontece o contrário.
Todos falavam a mesma língua. Por causa do orgulho e da prepotência, Deus confundiu a língua, ninguém se entendia um ao outro. Cada um foi para um lado. Faltou aí a comunicação. Eles tinham uma comunicação e passaram a não ter mais. A minha pergunta é uma só, meus irmãos. A sua casa é Babel ou Pentecostes? A nossa comunidade tem mais sinais de Babel ou de Pentecostes? Você, quando conversa com seus filhos, é Pentecostes ou é Babel? Você com seu marido, é Babel ou Pentecostes? Essa é a pergunta. Se as pessoas entendem, se as pessoas se respeitam, se as pessoas estão buscando a mesma coisa, se você está numa caminhada das pessoas que querem o céu, se vocês sabem dialogar, aí o Espírito Santo está atuando. Língua de fogo, língua, comunicação. Tanto é que eles estavam com medo. Quando o Espírito Santo desce, eles abrem a porta. E Pedro, aqui eu gosto de Pedro, sou fã de São Pedro, sei que eu posso falar fã, não é? Mas eu admiro Pedro, um homem sem cultura, sem estudo, que não tinha a arte da oratória, era um pescador, um homem muito rude, mas quando o Espírito Santo vem e as portas se abrem, uns olharam e falaram assim: quem vai fazer a primeira pregação? Os discípulos. Quem? Pedro. Sabe que fala mais? Pode falar. E Pedro, que não tinha estudo, pelo Espírito Santo, fez uma pregação que depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas porque se converteram. Não é o instrumento, é o Espírito. Nós somos instrumento. Não é por causa do instrumento, é por causa do Espírito. O que São Pedro tinha que muitos de nós não têm? Coragem de deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo livre. Só isso, só para você pensar como tem sido a sua vida. Se é uma vida medrosa ou é uma vida de pregação. Se é uma vida que não se entende, Babel, ou uma vida de comum unificação. Você unifica na fala. Isso é Pentecostes. Segundo, sobre os frutos do Espírito Santo. Eu dizia isso numa das minhas pregações, não me lembro aonde estava, graças a Deus é tanta pregação, né? Mas acho que não foi aqui. Papai e mamãe, namorados, amigos, irmãos, parentes, se você quer desejar alguma coisa boa para alguém, deseje para ele o Espírito Santo. Quando você for rezar, seja qual for o problema, de trabalho, de doença, de falta de comunicação, peça: Espírito Santo, enche o coração desta pessoa. Divino Espírito Santo, enche o coração do meu marido, enche o coração da minha esposa, plenifica os meus filhos, ó Espírito Santo. Por quê? Porque onde o Espírito Santo vem, ele traz tudo. O Espírito Santo, ele não falta nada. Tanto que semana passada, quem participou, nós celebramos a ascensão de Jesus. E Jesus, na sua ascensão, disse para eles: peçam o Espírito Santo, aguarde o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Ó Senhor, mas é só o Espírito Santo? Meu filho, com o Espírito Santo vai tudo junto. E veja quantos frutos do Espírito Santo a gente pode produzir. Preste atenção. Quantas pessoas não se sentem sozinhas e não amadas e não conseguem amar? Biblicamente falando, o que está faltando? O Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é o amor. Uma pessoa amorosa, carinhosa, ela consegue receber carinho, ela dá carinho, ela é simpática, ela tem gente ao lado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que quer ser alegre. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Quantas pessoas reclamam que são tristes? Pessoas ficam reclamando da vida, só vê o lado negativo das coisas. O que está faltando? Está faltando alegria. Não, está faltando o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, um dos frutos é a alegria. Um outro fruto maravilhoso, paz. O que é paz? Tranquilidade interior. Não adianta você sorrir por fora, se dentro de você está aos prantos. Não adianta você ter um rosto de paisagem, aquele rosto de brisa suave, dentro de você muitas vezes está um furacão, um temporal, mas você tem que fingir, aí você sorri e diz: tá tudo bem, mas só Deus sabe o que está aí dentro. Onde vem a paz que você precisa? Do Espírito Santo.
Eu atendi uma moça certa vez, muito chorosa, porque o namorado a tinha deixado. E ela falou assim: ô padre, ele levou a minha paz. Eu falei: não, minha filha, é porque você achou que ele te dava paz. Quem te dá a paz é o Espírito Santo. Ah, padre, mas eu queria tanto meu namorado. Eu falei: minha filha, eu estou falando do Espírito Santo, você está insistindo com o namorado. Ah, padre, tá bom, reza para mim então. Vem Espírito Santo. Ô padre, reza para meu namorado. Eu falei: minha filha, você está agarrada nisso aí, hein? Aí pedi para ela o Espírito Santo, ela não gostou muito não. Ah, tá bom, padre, tá bom. Foi embora. Lá na Nossa Aparecida. Passando aí umas 4, 5 semanas, ela aparece. Aí a fila anda, né? Aí já estava com o outro namorado. Penso que ela casou com ele. Ela voltou satisfeita, né? Aí sorrindo. Ó, padre, o presente do Espírito Santo. Aí eu para ela. Agora, né? Depois que o presente chegou, você tinha que ter profetizado lá atrás, minha filha. Então saiba, não são as pessoas que nos dão paz. Não é apenas a nossa casa. Quanta casa você conhece, casas belas, você entra na casa, tem de tudo, mas não tem um pingo de paz. E como é diferente quando você entra numa casa que você sente a paz. Você quer estar naquele local, por mais humilde que seja. Paz é fruto do Espírito Santo. Um outro fruto que nós precisamos, e esse eu vou voltar a minha mão à palmatória, que eu também preciso e muito, mas não vou ficar sozinho nessa não. Levante a mão para mim, quem anda precisando de paciência? Aí ó, eu sei que não, olha lá, as duas mãos, é porque não sou só eu. Você precisa de mais paciência? Vinde, Espírito Santo, enchei o meu coração, dai-me os teus dons, dai-me o fruto da paciência. O que é paciência? É suportar enfermidades, doenças, pessoas difíceis, com a esperança de que ela melhore. Esperar, paciência é a arte de esperar. Então você que não tem paciência, é o Espírito Santo quem nos dará. Bondade, é tão bom você conviver com uma pessoa bondosa, uma pessoa, ela gosta de ser bondosa, é bom, a pessoa gosta de, não é, fazer o bem. O que é uma pessoa bondosa? Aquela que faz o bem. A pessoa bondosa, ela está cheia do Espírito Santo. Ninguém consegue ser boa se não for pelo Espírito Santo. E nós temos um fruto maior que a bondade, é a benignidade. Já ouviu falar? Existe a bondade, existe a benignidade. Mas o que é a benignidade? É uma bondade que vai além da bondade. É bondade sobre bondade. É uma bondade ao extremo. É fruto do Espírito Santo. Nós temos a longanimidade. O que é isso? É a paciência além da paciência. Porque tem pessoas que têm uma paciência que é invejável, né? Elas não perdem a paciência por nada. Essas pessoas não têm paciência, não. Elas têm longanimidade. É uma paciência redobrada. É dom, é fruto do Espírito Santo. Estava indo para casa um dia desse, e numa rotatória aqui de Divinópolis, uma moto passou cortando. Aí tinha um carro na minha frente. O cara fechou, a moto passou. Aí eu pensei em dar uma buzinada, mas não pode buzinar, senão eles matam a gente, né? Eu não vou buzinar não, senão ele me mata. Aí eu deixei o cara aí. Na descida, ali na 7 de setembro, perto da rodoviária, tem um semáforo. Parou uma caminhonete grande lá, um carro e o meu. E eu esperando. Aí o sinal abriu. Parece que o cara da caminhonete estava mexendo no celular, porque não andou. Os carros começaram a subir. Aí o carro de trás só fez assim. Pip. Quer dizer, abriu, né? Aí o motorista, com uma mansidão tremenda, colocou a mão para fora e levantou o dedo. Eu levantei porque saiu da tela, não sou bobo nada, né? Você de casa não viu. É aqui, ó. Mas você imagina o dedo qual que é, né? É. Aí eu falei, meu Deus, o povo não tem mansidão. Uma coisa tão boba, uma buzinada que o sinal abriu. Você vê que a pessoa, ela vive com raiva. Ela é uma pessoa raivosa. O que está faltando nela? Está faltando, padre, educação. Não. Espírito Santo. Porque a pessoa que tem Espírito Santo, ela tem um coração mais manso, como o coração de Jesus. Um fruto do Espírito Santo é a fé, que nós devemos produzir. Fé é um dom, mas nós podemos crescer na fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. De onde que vem a fé? Do Espírito Santo. Nós temos o fruto da modéstia. O que é modéstia?
é ter uma vida modesta. Não é uma vida de necessidade, mas é uma vida de exultação. Pessoas que têm muito mais do que necessitam, joga a comida fora, só usa coisas muito caras, a pessoa tem que se mostrar pelas coisas. Não, é uma vida mais tranquila. Modéstia é uma vida tranquila, nem de mais e nem de menos. Não é que você tenha lá a sua casa, tenha lá o seu carro, tenha uma condição financeira boa para pagar aí os estudos dos seus filhos, possa passear, mas sem ficar uma vida suntuosa, uma vida além do necessário, Eu não estou aqui falando de A ou de B, mas eu conheço pessoas que trabalham com festa, e as pessoas me dizem: padre, corta o meu coração as festas luxuosas que eu preparo. Mais da metade da comida vai para o lixo. Eles sabem que não vai comer, mas eles querem ostentar. Aí fazem aquelas mesas, a pessoa, nossa, tudo caro. No final, quase, isso é ostentação. Isso é uma vida que falta modéstia. Eu não estou falando uma festa que não tenha, mas uma festa que tenha o necessário. Quando eu falo de modéstia, eu lembro também na arte de vestir bem. Não é vestir com luxo, mas é vestir o seu corpo como templo do Espírito Santo. Aí você vê, olhando a sociedade de hoje, falta muito o modéstia no vestir. O que está faltando? Não é, não que menina sem vergonha, não que piriguete, olha lá, meu Deus do céu, só tem um paninho embaixo, outro paninho em cima, misericórdia. Não, o que está faltando ali? O Espírito Santo. É só o Espírito Santo que convence a pessoa de que o que é bonito é para se consagrar e não para mostrar. O mundo é assim, o que é bonito é para se mostrar. Deus, ao contrário, o que é bonito é para se consagrar. Veja a beleza da nossa igreja, não é? A beleza das peças litúrgicas, a beleza dos ornamentos, dos paramentos, tudo o mais belo possível. Por quê? É para Deus. O que é bonito é para se consagrar. Então falta em muitas pessoas a modéstia. Aí, em vez das pessoas imitarem o Espírito Santo, eles querem imitar o espírito de Madonna, aí está difícil, Aí são dois espíritos que não se beijam. Aí a pessoa ela vai viver em qual espírito aí? Porque não é o mesmo não, viu? Não confunda alhos com bugalhos. Então, modéstia. Outro fruto que nós precisamos pedir muito a Deus, a continência. O que é a continência? É a pessoa controlar o seu apetite sexual. Isso é fruto do Espírito Santo. Para quem é casado, ser fiel à sua esposa. Para quem é solteiro, manter a sua castidade, a sua pureza. As pessoas hoje, meu filho, estão no fogo, que eu vou te contar. E não é fogo do Espírito Santo, não. É um fogo que parece que tudo hoje que discute por aí é a falta da continência. São pessoas incontinentes. A pessoa já vai para a festa, o que ela fala com a outra? Minha carteira não está cabendo no bolso, cara. Não está cabendo, não? É dólar? Que dólar, cara? É euro? Que euro, cara? Então é real. Que real, cara? Você está levando o quê? Camisinha, cara, camisinha. 15, 20. O cara também está se achando, Aqui para nós. O cara também está se achando, Mas isso mostra o quê? É a falta de continência. A pessoa não consegue estar num lugar se não há bebida e se não há sexo. Onde não há bebida, droga e sexo, eu vou fazer o que ali? Se ela não sabe divertir, É a incontinência. E por último, a castidade, que é você se guardar para si mesmo, se guardar para Deus, tendo uma vida mais pura. Então veja, meus caros, eu fiz questão de passar os 12 frutos do Espírito Santo para você notar que eles estão em falta. Eles estão em falta. Continência, não se vê muito. Castidade, não se vê muito. Mansidão, alegria, paz, bondade, paciência, amor. Por que está faltando esses frutos? Porque falta-nos um clamor diário do Espírito Santo. Então tudo isso que eu disse, clame e você vai receber. Peça e Deus te dará. E você não terá apenas, atenção, um dia de Pentecostes, mas você terá uma vida no Espírito Santo. Eu poderia, meus irmãos, ficar aqui até amanhã, até espumando o canto da minha boca, falando sobre o Espírito Santo. Os tratados da igreja, o que falou São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresinha, Santo Agostinho, os papas, os santos padres da igreja. Isso tudo te dá uma informação.
mas não te dá uma experiência. Eu posso aqui preparar a maior e a melhor mesa de todas. Você só terá informação. Quando que você terá experiência? Quando você vier e comer. Então o Espírito Santo não é só aqui. Ele começa aqui, mas ele desce para o coração. Celebrar Pentecostes é o aniversário da nossa igreja. Nossa igreja nasceu no dia de Pentecostes. E o Espírito, quando desce, ele transforma a pessoa. Hoje, Deus acendeu uma chama no seu coração. Não deixe essa chama se apagar. Alimente-a diariamente, cada um com a sua capacidade. Pode ser que teve gente aqui que tem os 7 dons. Talvez tem gente que tem 3, talvez tem gente que tem 1. Não tem problema. Os talentos são dados de acordo com a capacidade de cada um e com o bem comum. Cuide do dom, aquilo que Deus te conferiu. 50 dias depois da Páscoa, Jesus cumpre a promessa de enviar o outro Paráclito, que é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, que agora irá habitar os nossos corações. Raniero Cantalamessa tem um livro muito bonito, chamado Canto do Espírito. É um livro de pneumatologia, estudo do Espírito Santo. E lá, Cantalamessa vai dizer que a igreja, mais do que pensar em 7 dons, ele pensa no Espírito, que é o grande dom. O Espírito Santo é o dom do Pai, que nos é dado por Jesus Cristo. E este dom, ele é multiforme. O que é isso? Ele tem formas diferentes. Tanto naquilo que se vê, como naquilo que se vive. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é uma pomba. Em Pentecostes, ele é vento, é barulho, é fogo. Então ele é multiforme. Formas, nomes, cores. E também aqui, o cardeal nos ilustra que ele se manifesta no coração da igreja de 7 maneiras diferentes, que são os 7 dons do Espírito Santo. Nós temos aqui à frente a menorá, que é este castiçal que por enquanto está vazio, e nós vamos receber então 7 irmãos e irmãs que trazem uma vela. Eles vão colocando a vela na menorá, lembrando cada vela um dom do Espírito Santo. Quando eu falar Espírito Santo, concedei-me o dom, e eu digo o nome, vocês repetem alto, e a gente acolhe então este primeiro dom. Então vamos receber os 7 dons do Espírito. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria, a fim de cada vez mais aprecie as coisas divinas e, abrasado pelo fogo do vosso amor, prefira com alegria as coisas do céu a tudo o que é mundano, e me una para sempre a Cristo, sofrendo neste mundo por seu amor. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste da vossa graça, bem entenda as sublimes verdades da salvação e da doutrina e da santa religião. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário nos melindrosos passos da vida, para que escolha sempre aquilo que mais vos seja do agrado. Siga em tudo vossa graça, vossa divina graça, e saiba socorrer o meu próximo também com bons conselhos. Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza. Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza.
Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza, para que despreze todo o respeito humano, fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência e mesmo com alegria do Espírito o desprezo, prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegar por palavras e obras a Cristo. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que conheça cada vez mais minha própria miséria e minha fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, e para que sempre veja claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de as evitar. Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade. Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade. Divino Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, que nos tornará delicioso o trato e o colóquio convosco na oração, e me fará amar a Deus com íntimo amor, como a meu Pai, Maria Santíssima, e a todos os homens, como meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus. Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus. Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu me lembre sempre, com sua reverência e profundo respeito, da vossa divina presença, trema com os anjos diante da vossa divina majestade, e nada receie tanto como desagradar vossos santos olhos. Juntos, vinde Espírito Santo. Vinde, coração. Não, repitam comigo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Ficai comigo. Ficai comigo. E derramai sobre mim as vossas bênçãos. E derramai sobre mim as vossas bênçãos. Concede-me nesta noite. Concede-me nesta noite. Os teus dons. Os teus dons. Os teus carismas. Os teus carismas. Os teus frutos. Os teus frutos. Para que eu persevere fiel. Para que eu persevere fiel. No meu caminho de santidade. No meu caminho de santidade. Amando a Deus. Amando a Deus. E aos meus irmãos. E aos meus irmãos. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Canta isso baixinho. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Se você deseja, peça, clame. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito, renova-nos, unge-nos. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito, sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sim, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós. Se entrega ao Espírito Santo, receba. Sopra, Abra o seu coração. Espírito Santo. Nós estamos celebrando o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Vá cantando isso, bem baixinho, sopra, vai repetindo. A pedido isso.
Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos esta noite uma nova efusão do Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, os Teus dons, os Teus carismas, os frutos que estão presentes na vida de cada um de nós. Derrama sobre nós, ó Divino Espírito Santo, a Tua presença santificadora. Aqueça os nossos corações. Afasta de nós toda frieza espiritual, todo cansaço, toda descrença, toda apatia, tudo aquilo que nos afasta de Deus e da experiência do Seu Espírito. Os discípulos se achavam medrosos dentro do cenáculo. Veio um vento impetuoso e a casa ficou cheia do Espírito Santo, e sobre cada um vieram chamas como línguas de fogo. Derrama este Espírito Santo no nosso coração, queima-nos por dentro, ó Divino Espírito Santo. Dai-nos os Teus 7 dons, encha o nosso coração com o dom da sabedoria. Abrasa o meu coração com o fogo do vosso amor. Senhor, com o dom da sabedoria, eu haverei de apreciar as coisas do céu, eu haverei de buscar as coisas do alto. Vem, Espírito Santo, dai-me o dom da sabedoria. Ilumina-me pela luz celeste com a vossa graça, através do dom do entendimento, que eu possa compreender as verdades da revelação e as doutrinas da salvação. Abra minha mente, abra o meu entendimento, para que eu seja cada vez mais uma pessoa de fé. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, concedei-nos o dom do conselho, para que eu escolha somente aquilo que te agrada, e para que eu rejeite tudo aquilo que quebra, que fere, que atrapalha o meu relacionamento contigo. Vem, ó Divino Espírito Santo, concede-me o dom da fortaleza, para que eu possa fugir do pecado, praticar as virtudes e permanecer de pé perante as tentações, as tribulações e as provações da vida. Quantas vezes, ó Espírito Santo, nós nos sentimos pessoas fracas, pessoas que não conseguem viver a própria vida, principalmente a santidade. Nós precisamos do Teu Espírito de maneira toda especial, com o dom da fortaleza. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, enche o nosso coração com o dom da ciência, para que eu possa compreender a minha miséria, a minha fraqueza e ao mesmo tempo a graça de Deus na minha vida. Pelo dom da ciência, que eu possa ver claramente as ciladas do demônio, as ciladas da carne, as ciladas do mundo, e dizer não. Ó Divino Espírito Santo, sopra sobre nós e encha o nosso coração de piedade. Nós precisamos ser pessoas mais piedosas, pessoas que rezam mais, pessoas que amem a Deus, pessoas que têm um coração cheio do fogo do amor de Deus, que possamos amar Maria Santíssima, São José, os santos, os anjos, o nosso anjo da guarda, ver nas pessoas nossos irmãos e irmãs. Dai-nos, ó Espírito Santo, o dom da piedade. Encha o nosso coração com temor a Deus, para que eu tenha profundo respeito a Deus, para que eu não tenha medo de Deus, mas medo de ofendê-lo. Vem, ó Espírito Santo, sopra na minha vida, sopra neste santuário, sopra no coração de cada um de nós. Vede, Senhor, aqueles que fizeram a novena do Espírito Santo. Hoje é o dia glorioso, onde será derramada a plenitude do Espírito Santo sobre os 3 que recebem hoje o sacramento do Santo Crisma. Já infunde neles os Teus 7 dons, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida. Reacenda no nosso coração o fogo do Teu amor. Vem, ó Espírito Santo, transforma a nossa escuridão em luz, a nossa fraqueza em força, a nossa solidão em presença, o nosso pecado em santidade, a nossa fraqueza em força. Faz de nós
testemunhas da tua ressurreição. Sopra, ó Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sopra no meu coração, sopra na minha vida. Se você quiser, vai soltando a sua língua, vai clamando o Espírito Santo, peça do seu jeito. Você que já reza em línguas, solte a tua língua, elevemos um clamor ao Senhor. Não tenha vergonha, diga a Deus: eu quero esse Espírito Santo, eu quero ser cheio desse Espírito Santo no meu trabalho, no meu namoro, no meu casamento, na minha família, no meu estudo, nos meus relacionamentos com os meus amigos. Sopra o Espírito Santo e vá tirando de dentro de mim tudo aquilo que não pertence a Deus, toda frieza, todo desejo de vingança, toda falta de perdão, toda maldade, inveja, rancor, tudo aquilo que não é de Deus. Vem queimar de dentro de mim, incendeia a minha alma. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, sopra. Vá cantando isso, peça sobre nós, sopra sobre nós. Sopra, Espírito, Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. refrigera minha alma, Senhor, faz-me fiel. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Peça, refrigera. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Convido você a colocar as mãos na pessoa que está da sua direita. Você vai rezar um pouquinho por esta pessoa. Espírito de Deus. Repita comigo: Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, eu oro agora por esta pessoa, pedindo por ela a plenitude do teu Espírito. Derrama sobre este coração o teu fogo, Senhor. Acenda nesta vida o teu fogo abrasador e vá queimando deste coração tudo aquilo que não provém de ti. Eu te consagro esta pessoa. Ela é separada para ti, Senhor. Encha este coração de amor, de alegria e de paz, de paciência e de bondade, de mansidão e de fé, de modéstia, continência e castidade. Vem, Espírito Santo, unge este coração, guia esta vida, seja operante nesta história. Divino Espírito Santo, vem sobre nós. Ó divino amor, ó vínculo sagrado do Pai e do Filho, Espírito onipotente, fiel consolador dos aflitos, penetrai nos abismos profundos deste coração e fazei brilhar aí o esplendor da vossa luz. Derramai vosso doce orvalho sobre esta terra deserta, a fim de fazer cessar sua longa aridez. Enviai os dardos celestes de vosso amor até o santuário desta alma. Acenda a chama ardente da vossa força, consumindo as fraquezas, as negligências e a reclamação. Vinde, Espírito Santo,
refúgio no perigo e proteção na aflição. Com a mão no seu coração. Vinde, Espírito Santo, doce consolador da minha alma. Lavai a minha alma de todas as suas manchas. Curai-me das minhas chagas. Vinde, força dos fracos. Eu preciso do teu apoio. Eu preciso do teu amor. Tu és a minha esperança. Ó Espírito Santo, vinde sobre mim. Tende piedade de mim. Reza com autoridade. Tornai minha alma simples. Tornai minha alma dócil. Tornai minha alma fiel. Tende misericórdia para com minha fraqueza. Olhai para minha pequenez. Dai-me vossa graça infinita. E perdoai-me de todos os males. Amém. Preste atenção agora no seu coração. Reze. O Espírito Santo habita em você. Entre em contato com Ele. Deixe esse Espírito Santo se derramar através do seu coração. Ele se derrama de dentro de você. Dê liberdade ao Espírito Santo. Não adianta você ser templo do Espírito Santo se você não dá liberdade a Ele. Deixe Ele agir. Dê liberdade. Obrigado, Senhor, porque na nossa pequenez e humildade, no silêncio do nosso coração, Tu sopras, Tu nos concedes o Teu Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar com Maria Santíssima. De repente veio um grande barulho e um impetuoso vento encheu o lugar onde eles estavam. E o Espírito Santo repousou sobre cada um em forma de línguas de fogo. O Espírito lhes concedia que falassem línguas, para que todos entendessem a pregação do Evangelho. Que nós, cheios do Espírito Santo, sejamos também testemunhas do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faça o sinal da cruz na testa, quem está do seu lado, e diga que Deus te dê a plenitude do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar um pequenino instante. Meus irmãos, este ano, aqui no Frei Galvão, nós não vamos fazer aquela pregação, como todos os anos fazemos, falando do Espírito Santo. Eu preferi rezar com vocês, clamando o Espírito Santo. E para quem ficou atento aí, a pregação foi feita na entrada das velas, onde eu falei o nome de cada dom, onde eu expliquei cada dom, nós clamamos cada dom, eu fui batendo na mesma tecla para você entender o que cada dom pode fazer na sua vida, se você der abertura.